Salve família, vamos para mais um vídeo para essa sexta-feira, 16 de setembro de 2022. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para essa sexta-feira separei 10 palpites com duas opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nessa quinta-feira, 15 de setembro, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos aqui para vocês uma lista de acima de 1,5 gol, foram 7 palpites, foram 6 wins e apenas um head na partida entre Braga e União Berlim. A partida final terminou 1-0 para a equipe do Braga, não batemos aqui essa tip. E batemos aqui, em grande maioria, foram 6 wins e apenas um head na lista de acima de 1,5 gol. E pegamos aqui para vocês uma lista de favoritos, foram 6 palpites, batemos 5 e tomamos aqui apenas um head na partida entre Mônaco e Ferencváros. Deixamos aqui Mônaco para vencer, infelizmente o Mônaco perdeu em casa por 1-0. Foram 5 wins e apenas um head na lista de favoritos. Pegamos aqui para vocês também 2 bilhetes prontos para essa quinta-feira. Pegamos aqui uma tripla de over, acima de 1,5 gol, Feyenoord e Sturm Graz bateu. Acima de 1,5 gol, Midtjylland e Lazio bateu. E acima de 2,5 gols na partida entre Slavia Praga e Balkany bateu. Batemos aqui essa tripla de over. E pegamos aqui também para vocês uma dupla de back, Vila Real para vencer. O Vila Real venceu, jogando fora de casa por 2-1. E Lazio com empate, infelizmente a Lazio sofreu uma goleada jogando fora de casa, não batemos aqui essa dupla de back. Batemos aqui a tripla de over e tomamos um head na dupla de back. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, faça já seu cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo, vá lá e faça seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonei Palpites, o grupo fechado, e temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa sexta-feira, 16 de setembro. Começando daqui pela Bundesliga 2, na partida entre Sandhausen e Hannover. Na classificação, o Hannover vem na sexta colocação com 14 pontos, marcou 14 gols e sofreu 10, tem um saldo positivo de 4. A equipe do Sandhausen vem na 13ª colocação com 8 pontos, marcou 8 gols e sofreu 10, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Sandhausen vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe do Hannover jogando fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Sandhausen venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 3.0 para a equipe da casa, 2.37 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Sandhausen bateu 2,5 em 3 oportunidades. A equipe do Hannover jogando fora de casa nos últimos 5 jogos bateu 2,5 também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de aposta única acima de 2,5 gols. Agora pela Bundesliga divisão principal na partida entre Mainz e Hertha Berlim. Na classificação, a equipe do Mainz vem na sexta colocação com 10 pontos, marcou 6 gols e sofreu 9, tem um saldo negativo de 3. O Hertha Berlim vem na 15ª colocação com 5 pontos, marcou 6 gols e sofreu 8, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Mainz, vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe do Hertha Berlim jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de uma vitória no último jogo e 4 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Mainz venceu jogando fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.70 para a equipe da casa, 4.50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui mais para vencer.
Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, em confrontos diretos na Casa do Mais, foram 3 vitórias para a equipe da casa e 2 empates. Vou deixar aqui para vocês acima de 1,5 gol como segunda opção de aposta mais arriscado, mais para vencer a 1,70. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Salernitana e Lecce, na classificação, a equipe da Salernitana vem na 10ª colocação com 7 pontos, marcou 9 e sofreu 6 gols. Tinha um saldo positivo de 3. A equipe do Lecce vem na 17ª colocação com 3 pontos, marcou 4 e sofreu 7 gols. Tinha um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Salernitana, vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Lecce, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Lecce venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 2,05 para a equipe da casa, 3,60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, você pode pegar também ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Salernitana, ambas marcam apenas em uma oportunidade. A equipe do Lecce, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, ambas marcam também em uma oportunidade. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, ambas marcam em 3 oportunidades. Veja um jogo muito bom para gols. Você pode pegar também na linha de gols acima de 1,5 gol como segunda opção de aposta. Vou deixar aqui para vocês, ambas as equipes marcam. Agora pela La Liga, na partida entre Valladolid e Cádiz, na classificação, a equipe do Valladolid vem na 17ª colocação com 4 pontos, marcou 3 gols e sofreu 10, tinha um saldo negativo de 7. A equipe do Cádiz vem na última colocação, não pontuou ainda no campeonato, não marcou gols e sofreu 14 gols. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Valladolid, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Cádiz, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 3 derrotas seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1 na casa do Valladolid. As odds estão marcando aqui a 2,0 para a equipe da casa, 4,20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Valladolid, bateu 1,5 gol em 3 oportunidades. E a equipe do Cádiz, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1,5 gol em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar Valladolid com empate. Agora pelo campeonato francês, na partida entre Auxerre e Lorient, na classificação, a equipe do Lorient vem na 4ª colocação com 16 pontos, marcou 14 e sofreu 11 gols. Tem um saldo positivo de 3. O Auxerre vem na 14ª colocação com 7 pontos, marcou 7 gols e sofreu 16. Tinha um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Auxerre, veio de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe do Lorient, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Lorient venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2,75 para a equipe da casa, 2,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, você pode pegar também Auxerre com empate. Vamos ver que nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Auxerre, foram 2 vitórias para a equipe da casa e 3 empates. Eu vou deixar aqui para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, você pode pegar Auxerre com empate. Agora pela Premier League, na partida entre Aston Villa e Southampton, na classificação, a equipe do Southampton vem na 12ª colocação com 7 pontos, marcou 7 gols e sofreu 10. Tinha um saldo negativo de 3. O Aston Villa vem na 17ª colocação com 4 pontos, marcou 5 e sofreu 10 gols. Tinha um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Aston Villa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Southampton, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, em confrontos diretos, o Aston Villa venceu jogando em casa por 4-0. As odds estão marcando aqui a 2,0 para a equipe da casa, 3,60 para a equipe visitante.
O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, bateu ambas marcam apenas em uma oportunidade, bateu 1,5 gol em 3 oportunidades. A equipe do Aston Villa jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E a equipe do Southampton jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. Vejo um jogo muito bom para gols, vou deixar aqui para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, você pode pegar também ambas as equipes marcam. Ainda pela Premier League, na partida entre Nottingham e Fulham, na classificação, a equipe do Fulham vem na 10ª colocação com 8 pontos, marcou 9 e sofreu 9, tem um saldo de 0. A equipe do Nottingham vem na 19ª colocação com 4 pontos, marcou 4 e sofreu 14 gols, tinha um saldo negativo de 10. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Nottingham vem de 2 derrotas seguidas. A equipe do Fulham jogando fora de casa nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas seguidas, um empate e uma vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Nottingham venceu jogando fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2,80 para a equipe da casa, 2,60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, você pode pegar casa com empate. Vamos ver que nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes na casa do Nottingham, foram 3 vitórias para a equipe visitante, um empate e uma vitória para a equipe do Nottingham. Mas acredito que o Nottingham não perca essa partida. Vou deixar aqui para vocês como segunda opção de aposta casa com empate, como primeira opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gol. A equipe do Fulham jogando fora de casa vem de 3 derrotas seguidas, um empate e uma vitória. Por isso que vou deixar aqui para vocês acima de 1,5 gol como segunda opção de aposta, Nottingham com empate. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Vasco e Náutico, na classificação, a equipe do Vasco vem na 4ª colocação com 45 pontos, marcou 31 e sofreu 24 gols, tinha um saldo positivo de 7. O Náutico vem na última colocação com 27 pontos, marcou 24 gols e sofreu 40, tinha um saldo negativo de 16. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Vasco, vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Náutico jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 derrotas seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, o Vasco venceu fora de casa por 3-2. O palpite que vou deixar para vocês, de Vasco para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gol. Ainda pela Série B, na partida entre Novo Horizontino e Grêmio, na classificação, a equipe do Grêmio vem na 3ª colocação com 50 pontos, marcou 34 gols e sofreu 18, tem um saldo positivo de 16. E a equipe do Novo Horizontino vem na 13ª colocação com 33 pontos, marcou 29 e sofreu 35 gols, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Novo Horizontino, vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota. A equipe do Grêmio jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Grêmio venceu jogando em casa por 2-0. O palpite que eu vou deixar para vocês de Grêmio com empate, como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. E passando para a próxima e última time, na partida entre Tombense e Londrina, na classificação, a equipe do Londrina vem na 5ª colocação com 44 pontos, marcou 29 e sofreu 26 gols, tinha um saldo positivo de 3. A equipe da Tombense vem na 11ª colocação com 39 pontos, marcou 27 e sofreu 31 gols, tinha um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Londrina, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe da Tombense jogando em casa nos últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias e um empate. Estava verificando aqui que a equipe da Tombense vem na sequência muito boa de vitórias e empates jogando em casa. Sua última derrota foi no dia 20 de abril para a equipe do Ceará, perdeu por 2-0. Vem uma sequência aqui de bastante empates e vitórias jogando em casa. Eu vou deixar aqui para vocês de casa com empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui para vocês um under abaixo de 2,5 gols. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa sexta-feira, 16 de setembro. Peguei aqui para vocês, na tripla de over,
Sandhausen e Hannover acima de 1,5 gol a 1,28. Mainz e Hertha Berlim acima de 1,5 gol a 1,22. E Vasco da Gama e Náutico acima de 1,5 gol a 1,36. Essa tripla de over gerou um DD de 2,14. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$214. Pega aqui para vocês uma tripla de Vasco para vencer a 1,55. Tombense com empate a 1,36. E acima de 1,5 gol Grêmio e Novo Horizontino acima de 1,5 gol a 1,50. Essa tripla de over gerou um DD de 3,17. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$317. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!